Bom, então vamos lá. Ah, Nosso tempo passa tão rápido, mas já tendo a gente falar um pouquinho de pensamento clínico. Pensamento clínico é como se fosse o pensamento crítico, só que o pensamento clínico aqui é você olhar para a situação e conseguir montar esse mapa mental, né? Essa conceituação do caso. E aí aqui eu trouxe uns resumos para a gente ir pensando isso. Eu falo e eu tento fazer a leitura até para ver se faz sentido atender o cliente através da terapia do esquema. Eu preciso saber se há esquemas disfuncionais predominantes. Lembra que a terapia do esquema ela funciona como um braço? Vai ter avaliações que eu vou fazer e não é um caso de esquema que está gerando disfuncionalidade, talvez é até mais situacional mesmo. O ambiente ali, alguma coisa, está muito tóxico, não é uma relação com o tema passado da história de vida. Então, eu faço essa avaliação do esquema. E quando eu faço a avaliação do esquema, o que eu estou avaliando? As memórias, as sensações corporais que ele traz ali no set terapêutico, as emoções e as cognições. Quando a gente fala de esquema, a gente está falando de quatro coisas. A gente está falando que tem memórias, tem sensações, tem emoções e tem cognições, todas coerentes. Então, se o esquema é de abandono, ele tem ali, ó, um conjunto de sensações corporais registradas ligadas ao abandono. A gente não tem uma série de mecanismos inconscientes que disparam essas reações autonômicas. Então, essa parte da sensação física também vai acompanhar o cliente, né? Esse aqui, o Yang, ele, no livro, ele tem uma explicação, até para quem já assistiu aquele encontro nosso sobre ansiedade, eu trouxe aquela parte do sistema límbico, que lá na amígdala é a parte central do cérebro que faz o processamento do medo e do trauma, que algumas coisas ficam registradas e que não necessariamente é verbal. As sensações corporais elas ficam registradas. Então, quando eu vou trabalhar um esquema, estou com um cliente, vou trabalhar um esquema, eu tenho que lembrar isso. Aqui eu vou ter que puxar algumas memórias, eu vou ter que observar o corpo dele, como que está o corpo, quais são as sensações corporais que estão manifestadas ou que eu preciso dar vazão, quais são as emoções componentes desse esquema, é um esquema de abandono, quais são as emoções que eu preciso destravar e eu preciso fazer esse processo ali de permitir que ele emocionalmente manifeste. E as cognições, que são os pensamentos, né? Então, as crenças também, essa reestruturação das crenças, ela vai ser pertinente. Olhei para o caso clínico, eu vou sempre buscar reestruturar a memória, como que está o corpo do meu cliente? Quais são as emoções que estão ali, que são pontos travados e eu vou precisar destravar? Vou ter que fazer uma vivência, uma dramatização para para trabalhar uma determinada emoção, para auxiliar ele a fazer esse processamento emocional. Esse esquema, ele tem um esquema de defectividade, então ele tem muitos pensamentos, muitas crenças como eu sou um fracasso, as outras pessoas são melhores, eu não faço nada direito. Então, eu tenho que ter ciência que o componente cognitivo eu também vou ter que tratar. A gente trata a pessoa nesses quatro eixos, tratando do esquema. E aí, o estilo de enfrentamento não é uma reação ao esquema, eu trato esses quatro eixos mais comportamento, que são os estilos de enfrentamento, né? E isso tudo, quando eu vou tentar trabalhar com esquema, eu tenho que fazer essa conexão com o tema da infância. Então, se eu for fazer, por exemplo, um exercício de dramatização, se ele está lá com um problema relacionado à companheira, que é situacional ali, e aí você chegou num ponto com uma emoção muito característica, ele se sente rejeitado.
Naquele momento, você pode convidar ele para fechar os olhos e ver se ele consegue localizar na infância algum momento em que ele experienciou aquela mesma sensação de ser rejeitado. O que eu estou fazendo? Estou utilizando a dramatização ali para tentar linkar com o tema da infância, para ver se eu consigo encontrar algum tema da infância que está reverberando por trás. Tem alguma voz por trás, a voz do pai, a voz da mãe por trás, que está dizendo para ele, tá vendo? Ó, você foi abandonado lá atrás e você vai ser abandonado constantemente na vida. E aí os temas são os temas, são os domínios, né? O domínio do esquema que nós vimos é o quê? Não tema comum, sim, é um agrupador. Então, é o quê? Um tema de abandono, abuso, rejeição ou negligência, é o que mais aparece. Então, eu percebo que o discurso dele é um discurso de abandono. Vou tentar conectar com a infância. Fui lá na infância, eu estou buscando memória. Ah, nesse momento, o meu cliente ali numa vivência, numa dramatização, ele está ali recuperando uma memória. Ah, volta lá nos 5 anos, nessa situação, descreve para mim ali como que essa situação aconteceu. Ah, meu pai fez isso, isso, né? A gente está organizando as memórias. Ah, e como que você está se sentindo nesse momento que seu pai te disse isso? Estou buscando emoções. E o seu corpo? Como que está o seu corpo? Ah, eu tô buscando montar essa coerência, né? E aí aqui mesma coisa as cognições. Eu sempre vou ter eventos reminiscentes. Se eu estou falando de esquema, eu tenho eventos reminiscentes, que é o quê? É a presença de terceiros na situação atual. Esse terceiros que eu digo é essa voz internalizada do esquema. Então, eu sempre vou conseguir fazer a conexão com alguma memória. Memória ligada à adolescência ou infância, se o tema que você, a leitura de esquema que você fez está correta. Então, é uma situação que a pessoa chega e te diz, olha, eu estou tendo ataque de pânico. Tem um esquema por trás, você vai conseguir linkar com essas reminiscências, com recortes de memória, e esses recortes estão ligados lá ao tema da infância ou adolescência, que é o período em que os esquemas surgem, né? Eventos da infância que levaram ao surgimento do esquema OK. Bom, emoções e sensações corporais, elas têm prioridade no trabalho com esquemas. Embora ele tenha uma harmonia muito grande com a TCC ela prioriza mais as cognições. Na terapia do esquema, a emoção, o fundo emocional, processamento emocional tem maior importância. Alguns esquemas têm um cunho cognitivo muito forte que eu preciso trabalhar, mas sempre o objetivo central é promover esse processamento emocional. Por isso que o Yang faz essa conexão tão forte com Gestalt terapia, para trazer essas técnicas vivenciais que a Gestalt tem, né? Então, a gente tem muita dramatização na terapia do esquema, como uma forma de trabalhar processamento emocional. São ativados são ativados inconscientemente pelo sistema amigdaliano. Tá, essa parte aqui é a parte de justificativa biológica que o Yang traz. Essas emoções, aquilo que a gente viu assim, em outro momento, quando eu falo de emoções ligadas a medo, trauma, eu estou falando de emoções que são inconscientes, que o sujeito muitas vezes não tem consciência delas, são emoções primitivas, porque quando a informação chega, para chegar ao neocórtex, ela tem que passar ali pelo tálamo e pela parte límbica, que é a parte responsável pelo processamento das emoções, e mais especificamente a amígdala pelo processamento do medo. O processamento do medo, ele ocorre sem necessidade de uma narrativa verbal. Por exemplo, um animal, né? Um animal, ele vai lá no lago beber água. O animal ele não tem relato verbal, né? Ele não fala.
Ele vai lá beber água. Aí, quando ele chega para beber água, tem um jacaré camuflado na lama e dá um bote. E ele escapa do bote. Ali, dificilmente ele volta. E ele não tem relato verbal, mas ele tem o armazenamento mêmico da emoção, que é ligado ao quê? Medo, trauma, fuga. Então, é Ô, isso. Márcio, Oh, pode falar, Fernando. gato escaldado tem medo de água fria? Tem a ver também, não? Tem, também vai nesse sentido, né? De que ele registrou na memória. E aí, o que o Ian está querendo dizer com isso? Que o trabalho, gente, é mais primitivo. O trabalho com esquema é um trabalho mais primitivo, é um material mais bruto, é um material mais inconsciente. Não é um relato verbal pronto, não é uma cognição, não é só uma questão de apontar pensamentos automáticos. A parte cognitiva, em muitos casos, ela não está pronta, porque ele não verbalizou isso. O trabalho está muito mais embaixo. O trabalho está em acessar as memórias, ver essas memórias se manifestando ali naquela situação, gerando sensações corporais carregadas de emoção. E aí ele começa a pensar sobre, ele começa a montar um relato coerente. Aqui eu estou ajudando nesse processamento, né, cognitivo ali. Eu estou nesse processamento do esquema, que é uma busca de coerência cognitiva. Mas o que é esse pensamento clínico? Só para a gente fechar e a gente encerra agora para ir para outro grupo. Eu estou diante de um cliente, eu tenho que lembrar o quê? Se a minha leitura está correta e eu acho que dá para trabalhar com esquema, a parte cognitiva talvez é a parte menos relevante. Acessar as emoções e sensações corporais é onde os bloqueios estão mais centrados e os bloqueios mais primitivos e de fases, inclusive, em que a criança não havia adquirido linguagem, e que o meu trabalho vai ser linkar situações atuais com a situação passada, com essas memórias da infância e auxiliar nesse processamento, para que ele vá tomando consciência, né? Ele vá construindo esse relato coerente. E aí eu estou falando de pontos travados, né? De pontos de emoção travados. Se eu construo um relato coerente, dou vazão à emoção, dramatizo a emoção, exponho o meu cliente àquela emoção até ela cessar aquele nível de excitação e ele processou, aquilo emocionalmente continua lá, mas incomoda menos. Por que continua lá? Porque é uma memória. Memória a gente não apaga, mas processou a carga emocional, ela perde a importância, né? Aquilo deixa de ser relevante, como várias coisas que você se lembra, mas dificilmente consegue acessar, porque é muito pouco importante para você. Pessoal, vamos encerrar, porque a gente precisa seguir para outro grupo, né? Mas é isso, a gente vai entrar agora, vai falar da agora em diante mais de clínica, tá? A gente vai começar a falar mais de clínica,